No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Doutora Eliana Galvão, advogada conhecida, renomada em Guarulhos, resolveu disputar a OAB Guarulhos pela Chapa 3. Bom dia, doutora Eliana. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom dia a todos os integrantes do meu grupo. Estamos aqui para falar sobre nossas propostas. Vamos registrar quem acompanha a senhora. Doutor Carlos Alberto Pinto, doutor André Chaves, doutor Nelson Júcio, que são amigos e estamos participando pela mesma luta e essa formação de liderança. Bom, eu já acompanhei várias disputas pela OAB Guarulhos, é a primeira vez que a senhora encara essa disputa, né? Sim, é a primeira vez que eu encaro a cabeça de chapa. Eu já participei no passado como secretária e ao longo desses 32 anos de advocacia efetiva, eu sempre participei de todas as administrações. Embora muitas vezes do lado opositor ou não, o nosso grupo nunca se negou a trabalhar em conjunto porque a gente busca a união da classe e o aprimoramento daquilo que nós entendemos que seja a advocacia. E por que a senhora se lançou numa opção a candidatura do Dr. Ferrari e a candidatura do Dr. Belo? Não fazemos, não foi como forma de afronta, né? É uma forma como uma nova busca de administração, uma busca de resgate união, uma busca de tentativa de valorização, tentativa não, de efetivação da valorização da advocacia em Guarulhos. Então nós entendemos que o nosso posicionamento é um posicionamento de união, não é um posicionamento de desagregar e de unir, porque nós entendemos o seguinte: se nós formarmos uma classe única, unida, com objetivos específicos, eu não estarei bem, os integrantes do meu grupo não estarão bem, a sociedade não estará bem. Então nós entendemos que é um momento de união e que, como nós somos pacificadores, nós temos objetivos e experiência, nós entendemos que nós seríamos uma via adequada. Pedro. Falando sobre o que a senhora está dizendo, de pregar a união e tudo mais, nesse momento político que nós estamos vivendo, sempre de atritos, de afrontas e agressões, a senhora não teme o fato da senhora ser irmã do Romualdo, que é sempre muito envolvido com a política, usarem isso contra a senhora ou não? Olha, é até bem perfeita a colocação. Eu sou irmã, eu não sou Romualdo, eu sou Eliana. Eliana Galvão Dias. Eu tenho vida, eu tenho família, criei meus filhos, tenho uma vida independente, professora universitária. Então nós estaríamos descaracterizando a mulher. Sim, eu tenho uma vida própria. Não me fale que você é machista. De forma alguma. Então, Eliana é Eliana. Romualdo é Romualdo. Carlos é Carlos. André é André. Eu sou eu. Então, estou aqui. A senhora tem alguma crítica à atual gestão da OAB? Olha, crítica todos os advogados têm, não é? Quando você é vidraça, é fácil você atirar. Eu estou pregando a união e que a classe seja agregada. Obviamente que eu acho que há a necessidade de ajustes, eu acho que há a necessidade de uma nova visão, eu acho que há a necessidade de uma independência daquela pela qual a OAB em 1932 foi criada, que na verdade os nossos criadores participaram da Revolução Constitucionalista, nós participamos da ditadura militar na liberdade de imprensa, nós marcamos história na Direta Já, nós precisamos resgatar isso. É óbvio que todos os meus antecessores, porque a subseção de Guarulhos ela surgiu em 1976, eu não posso desconsiderar o brilhantismo de todos aqueles que participaram das chapas, que estiveram à frente, que largaram seus escritórios. Eu não posso desconsiderar isso. Nós somos únicos. Tenho críticas? Tenho. Trabalhei inclusive com essa gestão. Eu posso atirar pedras? Não. Então eu digo o seguinte: tenho críticas? Eu entendo que os antecessores, eles tinham uma visão, nós estamos no século XXI, e nós precisamos fazer essa readequação. Mas qual crítica a senhora teria? Olha, todos falam, não sou eu, uma vinculação, um respeito excessivo ao poder público. Nós somos independentes. Tanto é que não estamos apoiando
nenhum candidato em São Paulo, não temos nenhum tipo de vinculação política, porque nós entendemos que a OAB ela precisa ser livre. Nós precisamos atuar de forma livre e independente. Se a gente se vincula, é difícil de trabalhar. Tem o respeito, tem o medo, tem a cautela, nós precisamos ser independentes. Então, crítica com isso, crítica a algumas coisas que precisam ser melhoradas, do resgate do valor da advocacia. Eu ainda estive estudando ontem à noite sobre a história da OAB, porque eu não posso querer participar de uma entidade se eu não conheço a história. Eu não posso participar de uma entidade se eu não conheço os meus antecessores. Eu não posso participar de uma entidade se eu não olho a sua história, inclusive financeira. Então, eu estudo a OAB porque eu curto a OAB. Eu dei aula sobre isso, foram 18 anos de magistério. Então, eu digo o seguinte, nós precisamos de adequação e liberdade. Nós precisamos de independência. Eu prego a independência, a mulher é independente. Eu sou uma mulher independente. Então, eu imagino, eu creio e acredito que a nosso grupo, não falo chapa porque é meio feio, né? Nosso grupo, que nós somos unidos, nós somos um corpo único. Se está encabeçado por uma mulher independente, se eu tenho amigos independentes que compactuam comigo aquilo que eu entendo que seja a advocacia, eu tenho certeza que a gente vai aprimorar aquilo que já foi feito ao longo desde 1976, né, quase 40 anos de OAB. Pedro, e falando sobre isso, não apoiar ninguém em São Paulo, como a senhora enxerga o doutor Alexandre de Sá, que se elegeu dizendo que não apoiava a reeleição, está apoiando a terceira reeleição em São Paulo? Marcos da Costa. Marcos da Costa. Olha, eu falo que a gente está no Estado democrático de direito. Se eu for advogada e falar que eu não posso mudar o posicionamento, eu não teria a formação. Ele acredita nisso? Faça isso. Eu acredito na independência. E quando eu dou a minha palavra, eu não volto atrás. Começa aí. É um dos maiores defeitos que eu coloquei, inclusive, para o meu grupo. Eu digo o seguinte, nós somos independentes porque eu acredito que Guarulhos precisa de uma independência. Nós somos 5.600 advogados em Guarulhos. Algum advogado já parou para pensar quanto isso rende para a seccional de São Paulo? Qual é a importância? Guarulhos é a terceira maior subseção do estado de São Paulo. Uma das maiores do Brasil. Eu gostaria que nós, advogados mais antigos, os advogados mais jovens, prestassem atenção nisso, da importância de Guarulhos no contexto não estadual, no contexto nacional. Nós precisamos de independência financeira, de independência de gestão, porque na verdade nós não temos personalidade jurídica, nós somos um braço autônomo da seção de São Paulo. Então, nós precisamos dessa independência. A opção desse grupo, não importa quem ganha em São Paulo, nós trabalharemos juntos, senão aquele nosso mote de união não existe. Não importa quem ganhar em São Paulo, nós vamos cobrar, porque Guarulhos tem importância de ordem nacional, não é nem estadual. Podemos ter problemas com isso? Advogado não pode ter medo, né? Vamos lá. Nós somos um mar e um exército de advogados. Jovens advogados, advogados mais antigos, experientes, que eu respeito muito. Eu não falo os advogados bem-sucedidos. E cadê aquele corpo de advogados, muitas vezes, senhores, senhoras, que aguardaram a sua aposentadoria para fazer o curso de Direito? Que fizeram com muito suor, com muito sacrifício, com muita luta, com muito empenho, e depois não conseguem mercado de trabalho. Doutora, então a gente faz nesse mar. Pois não. Doutora Eliana, doutor Belo, ele critica muito a atual administração da OAB, dizendo que é muito próxima, às vezes insinua até submissa à prefeitura de Guarulhos. Como é que a senhora observa isso? Já conversei com o Belo, sempre fui muito respeitada pelo Alexandre, pelo Eduardo Ferrari, que na verdade é o candidato, né? Então a gente tem que respeitar muito, eu falo que é um triplo E. Triplo E. Eliana, Eduardo e Edson Edson Belo. Belo, triplo E, né? Eu achei muito engraçado, a gente estava se divertindo com isso, de repente a gente faz até um logo, né, com triplo E. Mas eu digo o seguinte, o Edson, ele, com muito respeito, ele critica,
Aí eu sempre falo o seguinte, vamos pregar a união. A gente critica, mas como é como você está do outro lado? Da submissão, eu sinto a submissão. A senhora sente? Eu sinto a submissão. Eu sinto. E como advogada, aí agora quem está falando é a Eliana, não posso falar isso em nome do meu grupo, estou assumindo uma responsabilidade. Eu me sinto desconfortável. Entendo que o meu opositor Edson Bello, muitas vezes ele se inflama e acaba gerando um desconforto. Eu sinto que talvez o meu opositor, Eduardo Ferrari, triplo E, já digo de novo, ele poderia dar uma satisfação efetiva e descaracterizar isso. Mas, enfim, se eu prego a união, nós estamos no Estado democrático, cada um segue o seu caminho. Eu falo que a via do terceiro grupo é uma via adequada que a gente busca a independência. Se nós ganharmos, nós vamos errar? Vamos. Seremos criticados? Seremos. Mas, enfim, se a gente não tentar... Bom, só para finalizar, eu vou fazer uma pergunta catedrática para a senhora que é professora de Direito. No Brasil discute hoje a questão do imposto sindical, que é a contribuição. Essa contribuição dos advogados também não é indevida, não? Na verdade, me parece que é um imposto que o advogado paga. Olha, quando a gente fala dessas contribuições, tudo, você fala da anuidade ou do imposto enquanto advogado? Ah, da anuidade. É da anuidade, quando a gente fala da anuidade, é uma contribuição para a instituição. Por isso mesmo que eu tenho falado... Uma contribuição obrigatória, né? É uma contribuição... É um contrassenso. Mas assim, o CRM tem, o Conselho Regional de Fisioterapia, o Conselho Regional dos Professores de Educação Física e assim por diante. Obviamente que há necessidade dessa contribuição, esperando que nós tenhamos um órgão de classe livre e independente para a defesa dos nossos interesses. Não é isso? É óbvio. Por isso que eu digo, o Guarulhos tem uma importância efetiva porque nós somos 5.600 advogados. Só fazer o cálculo. Mais os estagiários e mais a sociedade de advogados. Quanto o Guarulhos contribui? É imposto? É obrigatório? Eu entendo que seja necessário para criar uma entidade forte. Porém, o advogado tem o direito e a obrigação de exigir a prestação de contas para ver se aquilo que ele está contribuindo está... Mas não seria o mesmo princípio do imposto sindical? Não, imposto sindical eu entendo que seja diferenciado porque a gente diz numa relação de emprego. Né? E a anuidade não, nós somos profissionais autônomos. Né? Então eu falo o seguinte, que o meu advogado funcionário, ele pode inclusive optar ou não. Tem uma série de questionamentos. Né? Agora a anuidade, eu estou contribuindo para um órgão fiscalizador da minha profissão enquanto advogado, enquanto sociedade de advogados. Eu entendo às vezes excessivo, dependendo do advogado. Eu sei que nós temos vários advogados inadimplentes, porque nós estamos num momento muito difícil da nossa economia. O Pedro, Thiago, vocês participam, o Pedro participa disso há anos, ele sabe como é difícil, né, Pedro? Faz anos que ele vem criticando, ele vem questionando a questão de ordem econômica regional, que isso é extremamente importante, é muito salutar, tem que ser catedrático não, tem que se enfatizar esse problema que nós temos. Nós temos vários advogados que se encontram inadimplentes, eles não se encontram inadimplentes porque eles querem, que às vezes você opta, porque a nossa realidade não são os grandes escritórios. A nossa realidade não pode ser reserva de mercado para acabar com os pequenos advogados, porque o meu escritório é pequeno, o meu escritório não é grande. Né? A nossa preocupação é formação de entidade de classe. É necessário que nós tenhamos uma instituição rica e forte para nos proteger no coletivo? É. Obviamente que para eu ter uma instituição forte, há necessidade que eu contribua. Então, o imposto sindical é uma coisa, a contribuição anual, eu particularmente entendo que seja outra. Né? É uma imposição? É. Eu acho que talvez, eu não sei como funciona isso, né? Então aí eu estou dando uma sugestão enquanto advogada, a própria OAB estudar a questão da diferenciação entre os níveis de advogados. Um advogado bem-sucedido, uma grande corporação de advogados, um advogado que trabalha sozinho, que muitas vezes não tem sequer um assistente, ele atende o telefone, ele faz os cálculos, ele paga a sua conta. É muito difícil para quem tem filhos, para quem tem família. Posso dizer que no início da minha advocacia,
eu já passei muito aperto, aí eu tive que ter uma segunda via de profissão, né? Meus filhos, minha filha, ela foi almoçar comigo pela primeira vez quando ela tinha 6 anos de idade. Ninguém acredita nisso. Porque eu trabalhava, eu dava aula em 2 instituições, eu prestava mais serviços numa empresa, eu não tinha escolha. Aí eu me coloco na posição disso. Como era difícil. Uma vez ela falou que gostava mais dessa moça que trabalhava na minha casa do que de mim, porque eu não tinha tempo de ficar com ela. Então eu imagino que, como eu passei por isso, várias advogadas e advogados passam. Talvez a OAB tivesse que rever, recalcular, mas eu não sei se isso é possível e se é viável. Ok, obrigado, doutora Helena Galvão, candidata pela chapa 3, né? Isso. Chapa verde, é isso? Chapa verde. Tá certo. Nós temos a chapa amarela, a chapa azul e a chapa verde. Boa sorte, obrigado pela presença. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a todos, aos meus companheiros que estão aqui comigo. Eu peço que vocês dêem um voto de confiança às minhas companheiras advogadas, aos jovens advogados, aos advogados mais experientes, dos bairros mais afastados, da região central. E o recado que eu digo é o seguinte: não importa quem ganhar, espero que seja eu, óbvio. Eu prego a união, porque juntos nós seremos fortes, desagregados nós seremos desprestigiados pela sociedade e desprestigiados dentro da nossa própria classe. Então vamos nos unir. Bom dia. Obrigado, doutora Helena Galvão. Produção, vamos a um rápido intervalo. Depois aqui no estúdio, atenção, GCMs de Guarulhos. Vamos conversar com o secretário de Segurança, Gilvan Passos. 2 minutos.